Que alegria poder cumprimentar você. Estamos já na lição de número 5 e o nosso assunto de hoje é Maldito Dia. Que história é esta? É a história de Jó amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Ao mesmo tempo que ele amaldiçoou o dia que nasceu, no meio daquele sofrimento, daquele desespero, quem é que já não foi tentado a falar esse tipo de bobagem, digamos assim? E que não é tão bobagem considerando o sofrimento, a angústia, a intensidade do sofrimento de Jó. Mas, ao mesmo tempo, o autor da lição nos convida a fazer uma reflexão no texto de Jó sobre morte e sobre vida. O que ele pensava? Então, eu fiz algumas anotações. A lição de hoje tem um bloco só, seriam reflexões sobre morte e vida em Jó. O primeiro deles é o que dá o título da lição. Jó amaldiçoou o seu nascimento, capítulo 3, versos 1 a 3. E aí eu pergunto, quem em um momento de dor e de desespero e sofrimento já não fez uma declaração parecida com esta, né? Jó preferia não ter nascido, ele disse lá no capítulo 3, verso 11, que ele preferia não ter nascido. E ele falou sobre a morte também, em quarto lugar, como um descanso do sofrimento, Jó 3,13, mas não como um tempo de ir para o céu, para o inferno. Vejam, os autores bíblicos, todos eles, nunca pensavam que o ser humano, quando morre, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório ou para qualquer outro lugar. Eles entendiam que a morte era um descanso, era a cessação da vida, e eles entendiam que, em determinado momento, Deus iria interferir nisso. Eles criam na ressurreição. Então, em quinto lugar, sobre morte e vida, eu diria que Jó, devido à intensidade de seu sofrimento, desse sofrimento individual dele, ele disse que a miséria dele, o sofrimento, a dor dele, pesaria mais do que a areia dos mares. Tal era a sua intensidade, e por isso ele chegou até a dizer, maldito o dia que eu nasci. Todavia, ao mesmo tempo que Jó lamenta a sua sorte, ele lamenta também a brevidade da vida. E ele compara a vida, a velocidade da vida, com a velocidade da lançadeira do tecelão, que era muito rápida, ia e voltava, ia e voltava. Então, apesar da dor e do desejo de morrer até, em algum momento, ele incompreensivelmente lamenta a brevidade da vida. Eu diria que isto é incompreensível, mas ao mesmo tempo é compreensível, né? Ninguém quer morrer, porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Jó, ele é meio filósofo também. E ele, ao mesmo tempo que fala que eu quero morrer, maldito é o dia, ele se apegava à vida. Ele falava de que a vida era muito rápida. Puxa, mas para quem quer morrer, reclamar que a vida é rápida, acaba sendo um problema, não é? E Jó também fez uma pergunta clássica, e aí é talvez a relação de Jó com vida e com morte, né? Uma pergunta muito clássica. Ele diz assim, que é o homem para que o engrandeças? Isso me faz lembrar do salmista. Quem é o homem para que dele te lembres? Né? Ele é tão pequeno, ele é tão limitado, ele é uma criatura tua, diz Deus. Não é? E Jó então pergunta, quem é o homem para que tanto o engrandeças e ponha sobre ele o teu pensamento? Não é? Ele está aqui falando da pequenez do homem e da grandeza de Deus. Quer dizer, ele também tinha aquela noção do eterno, aquela noção de um Deus transcendente, de um Deus todo-poderoso, e ele se sentia pequeno diante disso. Aliás, essa é uma boa discussão com os seus alunos. Hoje as pessoas são muito apegadas a dinheiro, a coisas materiais, ou a arrogância humana, a sabedoria, a filosofia, o modo de vida. As pessoas, às vezes, têm dificuldades para abrir-se para a palavra de Deus, para o Evangelho, porque elas se sentem acima dos outros ou acima da média. É interessante isso, você poderia discutir um pouquinho com seus alunos sobre essa questão de Jó e essa luta entre morte e vida, não é? Por que Deus se ocupa com o ser humano, que é pequeno, diante da grandiosidade de Deus? Por que ele se preocupa com isso? Qual é o objetivo disso? A única resposta que eu encontro é o seu amor, o seu desejo veemente de nos salvar, não é? E ele, a ponto de mandar o seu filho para morrer por nós, tão pequenos, mas para que nos tornássemos grandes na sua presença. Exalte esse amor, exalte essa salvação de Deus, que mesmo Jó, no meio do seu sofrimento, conseguiu entender isto. Eu sou tão pequeno e Deus é tão grande.
Por que Deus se importa logo comigo? Mas Ele se importa porque Ele é amor. Porque Ele ama você, ama a mim e ama cada um dos nossos alunos. Demonstremos isto na nossa escola sabatina, neste sábado. Um abraço, a gente se encontra aqui.